A gente tem que. Minha colega enviou, ela era para enviar uma mensagem para mim e no fim foi para outra pessoa. Eu não sei, acho que a professora Gláucia. Ela entrou e. Vamos aguardar um pouquinho. Deu tudo certo aí, né, Gleison? Deu. Ah, pessoal, vamos aguardar. Eu fiz uns 2 testes, tô torcendo só que não temos não tempo. trave. Não, ontem foi difícil. Ontem nós tivemos banca de manhã e banca de tarde. E nós estávamos com problema aqui na universidade. Agora eu estou aqui na universidade, mas ontem eu estava aqui na universidade, tive que ir correndo para casa, porque estávamos sem internet. E foi um dia assim que não teve jeito. E então uma boa parte tive que assistir no carro, né? Oi, Glaucia, boa tarde. Boa tarde. Tá ouvindo, Glaucia? Deixamos o tia organizar. Oi, boa tarde, eu tô sem som. Não, mas tá, a gente tá te ouvindo agora eu consegui ajeitar, desculpa. Não, sem problema. Sem problema. Nós temos um tempinho ainda. Não sei se tu conhece o professor Marlon. Não. Tudo bom, Marlon? Prazer. E a professora Gláucia. Prazer, professora Gláucia. Muito prazer. Prazer, Marlon. Então, se tu tiver tudo certo, a gente pode se encaminhando para o início, Gleison. Não, tá tudo tranquilo, podemos começar. Tudo bom, Gleison? Tudo bom, professora? Tudo bem. Porque aí a gente já pode... Eu faço a abertura, eu tenho que gravar aqui, né? Deixa eu só me organizando já. Tá tudo ok com todos? Tudo ok. Tá, então eu vou dar início. Já estamos na hora. E depois eu começo a gravar. Deixa eu só começar a gravar. Só um minutinho. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui, é um prazer estar com a participação de 2 colegas, o professor Marlon Pestana e a professora Gláucia Conrad, ambos, a professora Gláucia da Universidade Federal de Santa Maria e o professor professor Marlon Pestana da FURG. É FURG, né, professor? Então, a gente tem hoje um momento de trabalho, né, de defesa, qualificação do acadêmico Gleison Lavoura Godoy, um trabalho intitulado Arquivologia, Teorias Práticas em Ambiente de Guarda Permanente. Nós vamos ter a apresentação dele em 30 minutos e depois eu convido a banca, um imenso prazer, né, de ver as considerações da banca. Então, inicialmente, eu convido o Gleison para depois a gente fazer as nossas trocas. Tá? 30 minutos, Gleison. Acho que o Gleison deu uma travadinha. Deve ter saído. Gleison. Acho que eu vou interromper e começar de novo. Tá oscilando a internet dele, né? Tá oscilando. Eu vou verificar aqui. Vou interromper e vamos começar de novo. Deixa eu ver. Isso me preocupa. Eu não sei se ele vai conseguir. Vamos ver se ele tem uma outra internet celular.
Ele disse que caiu a conexão. Vamos ver se ele consegue. Só um pouquinho que ele vai entrar de novo. Eu espero que ele consiga. Gleidson. Vamos ver. Gleidson vai conseguir? Tá, tô conectando de novo. O celular também tá tudo travado. Eu consigo bem na hora de fazer a apresentação. Essa tecnologia não colabora. Não tens o celular, em último caso, Gleidson? Não, eu tô tentando conectar, mas ele também tá. Eu espero que pelo menos para a tua apresentação, qualquer coisa depois tu, para ouvir, tá? Para quando tiver as considerações da banca, tu tenta pelo celular. Tu me diz que eu posso, eu vou recomeçar tudo de novo. Tá, não, agora tá. Enquanto a senhora vai começando para organizar, eu vou tentando colocar aqui já no celular também, antecipado, né? Eu tô pronto já. Podemos começar então? Claro. Bom, vamos começar de novo. Só um minutinho. Boa tarde a todos. Hoje vai ser um prazer estar aqui para a defesa de qualificação do acadêmico Gleidson Lavoura Godoy. Temos aqui a colaboração, a participação da professora Gláucia Vieira Conrad, da Universidade Federal de Santa Maria, juntamente com o professor Marlon Borges Pestana, da FURG. É uma defesa de qualificação, então tu tens 30 minutos, Gleidson, para fazer a tua apresentação do trabalho intitulado Arquivologia e Arqueologia, Teorias e Práticas em Ambientes de Guarda Permanente, e depois a gente vai ter a colaboração da banca. Então, pode dar início, Gleidson. Certo. Muito obrigado pelo aceite, né, do meu convite para participar da minha banca. Bom, eu vou tentar ser o mais sucinto possível, questão do tempo também, e poder fazer a apresentação de todo o trabalho. Mas antes de eu falar dele, eu queria só fazer uma introdução de como eu cheguei até esse trabalho. Bom, eu tenho a formação, eu sou arquivista e sou arqueólogo, arqueologia me formei em 2013 e arqueologia me formei em 2019, 2020, na verdade, janeiro. E na disciplina de tópicos de técnica de documentação, o professor não tinha tanto domínio da área, então ele nos deixou livre para poder fazer um trabalho de livre escolha. Então eu fui fazer um projeto tentando trazer as percepções de gestão e conservação de documentos para a arqueologia. Eu até achei que nessa disciplina a gente trabalharia justamente com essa questão da documentação, de fichas técnicas, fotografia, croquis, desenho estratigráfico, mas a partir daí, então, eu tive essa iniciativa, então, de tentar trazer essa percepção do arquivo para a arqueologia. Bom, quando eu estava fazendo a graduação, na finalização da minha graduação, no TCC eu tive que dar seguimento. Só que juntamente com o TCC eu estava fazendo mestrado aí em Patrimônio Cultural, só que por questões pessoais eu tive que interromper e fazer uma nova seleção, por isso eu estou aqui novamente. A minha dissertação ela foi desenvolvida justamente com a questão da FURG. Eu só trabalhei na FURG com toda a questão da higienização, porque a FURG estava passando por um processo de mudança do laboratório e sendo adaptado para outro prédio. E
Acho que de novo travou. Acho que ele caiu de novo. É. Uhum. Não, mas eu tô falando. Tá. Ah, tá. Não, mas pra nós tá travado aqui. Ah, Agora voltou. Ju? Tá. Continua. Então, aí eu acabei dividindo o trabalho em dois momentos. E a ideia desse trabalho agora, que é essa retomada, é dar seguimento ao TCC e trazer todo o trabalho que eu tive da dissertação que eu estava desenvolvendo. Bom, para dar início, então, a minha ideia é pensar arquivologia dentro da arqueologia. Arquivologia e arqueologia são duas ciências que aparentemente parecem ser dispersas ou diferentes. E, ao meu ver, algumas disciplinas, algumas outras ciências, outras áreas, acabam conversando entre si. Principalmente a arquivologia, ao meu ver, conversa muito com a biblioteconomia por o mesmo tipo de objeto de pesquisa e de trabalho. E a arqueologia acaba trabalhando muito com a museologia, porque pela mesma questão da materialidade, essa questão da conservação do material. Então, o meu trabalho vai de encontro a compreender como é que esses métodos de tratamento da conservação, da documentação e do material arqueológico. Para isso, então, eu vou tento, né, procurar trazer as questões da própria gestão e da conservação desses documentos materiais inseridos não só no laboratório, nas reservas técnicas, mas também desde a produção desse documento, desde a coleta desse material arqueológico, quando o arqueólogo vai em campo. Então, a arqueologia, então, para fins de percepção da história humana, ela deve considerar, então, algumas ações que complementam esse documento. Então, a documentação com uma visão de arquivista, o que está inserido, está registrado ali, são informações que são pertinentes para que eu possa ter comprovação de um dado de uma determinada atividade. Assim como na arqueologia, os artefatos coletados e retirados do solo também têm essa informação. Só que a visão do arqueólogo está justamente impregnada só no material arqueológico. É possível que um arqueólogo tenha um conhecimento de fazer a identificação de uma cerâmica, de uma ponta de lança e demais materiais arqueológicos que são retirados, que a informação está registrada ali. Mas se não tiver um documento que comprove aquele achado ali, ou simplesmente o achado, o artefato, não vai ter ao meu ver, não tem um certo valor, porque acaba se perdendo. Então, outra perspectiva que eu tento também trazer nesse meu trabalho é justamente a questão da relação do ensino e da aprendizagem, porque são nos laboratórios que são desenvolvidas a maior parte das atividades com relação à conservação de material arqueológico, e eu tento sempre puxar essa questão da documentação também, da gestão de gerir esse documento também. Então, no laboratório, como disse, os trabalhos são inseridos ali, então a academia, o acadêmico, ele acaba trabalhando mais nesses locais. Então, esse projeto, então, além de eu trazer esses referenciais teóricos sobre a questão da gestão e conservação, eu fiz a saída em 2019, quando eu estava finalizando esses dois trabalhos, eu fui até os laboratórios e fiz a aplicação de um questionário, e esse questionário me trouxe algum respaldo dessas ideias, porque eu tinha somente a visão da FURG como a FURG trabalhava. Então, para que eu pudesse ter nuances de outros locais que fazem esse mesmo tipo de trabalho, eu optei por fazer essa aplicação do questionário nessas outras instituições. Bom, como a temática do meu trabalho vai estar inserida, então, em formas do emprego, então, dessas técnicas e métodos, com os cuidados da arqueologia, principalmente com a documentação da produção, como eu mencionei, desde o campo até o laboratório. A intenção dessa abordagem temática é promover uma discussão e uma possível adequação às práticas e atividades que são relacionadas com o documento dentro do laboratório ou de uma reserva técnica. Com essa questão, eu trago uma problemática que justamente é como é que essas instituições elas estão aplicando os métodos do campo da arqueologia e, a partir, então, do conhecimento da área da arquivologia, tentar entender o gerenciamento do documento e da conservação. O meu pensamento é sempre trazer essa questão, a forma de pensar do arquivista, para tentar inserir uma nova percepção do arqueólogo com relação ao tratamento e à gestão do documento e do material arqueológico. Um dos meus objetivos, então, o objetivo geral é inserir, então, nessas práticas de gerenciamento do documento, com ênfase na conservação e nos ambientes de guarda permanente, com o reconhecimento das aplicações e recomendações da arquivologia. Os específicos, eles tratam, então, de identificar o emprego dessas temáticas de gerenciamento do documento, analisar as formas e as relações entre essas atividades das duas ciências, né, com a vivência própria, fiz os estágios e pude estar presente nos laboratórios, fazer a relação, então, fazer um comparativo das operações de gerenciamento e fazer a elaboração futura de um manual.
Quando eu falo da questão da comparação, eu não quero denegrir a imagem de nenhum laboratório ou outro, mas cada um acabou se passando um tempo e cada um tem um método de trabalho. Então, as adaptações que são feitas e foram feitas nesses laboratórios, cada um tem um diferencial. Por isso é a questão do comparativo que eu tento fazer. Então, como eu comentei, esse trabalho é para dar eu justifico ele por dar uma continuidade das práticas de tratamento desses materiais e tentando trazer uma forma que seja mais direta e objetiva nesse trabalho, a partir do diagnóstico que eu fiz nesses laboratórios. Com relação ao referencial teórico, eu queria destacar que a arquivologia é uma ciência que trabalha com a questão, entre outras, né, classificação, entre outras situações com relação ao documento, mas com relação à gestão e à conservação de documentos, existe bastante bibliografia que trata disso, autores que trabalham justamente com isso. Só que na arqueologia, durante as minhas pesquisas naquele período e nesse momento também, eu pouco encontrei autores que trabalhassem justamente com a questão da gestão ou mesmo da conservação de material arqueológico. Muitos dos trabalhos eles são de artigos em anais ou mesmo de trabalhos de conclusão de alunos de graduação, de pós-graduação, que justamente entra naquele início, como eu comentei, que é a importância do laboratório, que são ali, nesses locais de guarda permanente, onde são desenvolvidos esses trabalhos. Então, atualmente, toda a bibliografia, pelo menos aqui eu pude encontrar, são desenvolvidos nesses laboratórios, por isso que essa importância do ensino-aprendizado também no ambiente de guarda permanente. Eu não vou me estender muito na questão do referencial atual para poder chegar na metodologia e nos laboratórios das atividades. Mas é importante a gente trazer o conceito de patrimônio cultural, porque deles são atribuídos, então, esse embasamento da teoria com a questão da proteção dos bens, incluído, na verdade, essa formulação ela parte da Constituição Federal e da legislação das leis que circundam, desde a Constituição de 37 e a Constituição de 88. Com relação ainda a esse patrimônio, então, o patrimônio cultural ele é caracterizado pela essa amplitude que permeia então em diferentes valores dos bens materiais e dos bens imateriais. E presentes também então os bens documentais, que independente do formato do suporte, eles são de valor patrimonial. Aqui entra uma questão da arquivologia, que é com relação aos documentos, arquivos especiais, especializados, jornais, revistas, ou então a fita cassete, disco vinil, também são essa diferenciação que existe no campo da arquivologia com relação os procedimentos de cuidado com cada um desse tipo de material. Aqui eu trago uma citação de Spinelli, que ele também fica nesse entorno da questão da conservação, da gestão, que é justamente um conjunto de medidas e estratégias administrativas e políticas e operações que contribuem direta e indiretamente com a conservação e a integridade então, dos acervos e os prédios que o abrigam. Na verdade, com essa citação, a minha mente, como eu consigo fazer essa divisão, eu tento trazer sempre eu divido, mas também trago essa unificação de alguns autores. Quando ele fala da conservação nos prédios e esses ambientes de guarda permanente do material do documento, eu consigo transferir para a arqueologia, porque na arqueologia também tem ambientes que precisam, alguns materiais também necessitam de um certo tipo de cuidado em questão de temperatura, principalmente tecido, que é um exemplo que eu posso dar. Então, existe uma certa necessidade dessa preocupação com o ambiente também, não só o local de acondicionamento do material arqueológico e do documento, mas a questão do ambiente também, do ambiente de armazenamento. Com relação aos procedimentos dos acervos arqueológicos e documentais com o patrimônio, a arqueologia ela sempre teve essa preocupação de considerar os materiais bem preservados. Isso aí se vem desde a década de 80, 90 e teve uma crescente maior, inclusive na SAB de 2017, no mesmo período onde eu vinha começando a trabalhar com essa questão da gestão, em Ouro Preto foi desenvolvido um grupo de trabalho onde eles fizeram essa questão da gestão. Só que o que eu percebi aí nas minhas leituras até o momento foi que a questão da documentação ainda não tem essa preocupação tão. O que acontece, vou dar um exemplo rapidamente. Nesse momento, no momento que a gente está fazendo a retirada do mobiliário e fazendo colocação em caixas do material arqueológico na FURG, para fazer a transição para o outro prédio, claro, se usava caixa de arquivo, caixa de sapato, e muitos materiais eram envolvidos em jornais, porque não tinha a questão da resolução 96 do IFAM, no qual eles indicam, usa a caixa de marfinite, enrolar em plástico bolha.
E desse invólucro que estava em jornal, tinha uma etiqueta que dizia rocha e tinha uma numeração. Só que quando a gente foi fazer essa transição, esse não era uma rocha, simplesmente era terra. Então, quando a pessoa que fez a coleta desse material e colocou no acervo da FURB, optou não, ela pensou que ia ser uma rocha, mas era só uma terra compactada. Então, assim, e depois eu fazendo essa pesquisa, quando eu trabalhei e fiz o estágio com a questão dos documentos, eu não consegui encontrar. Então, por isso que vem cada vez mais afirmando essa importância do documento. Se aquele achado que dizia rocha com a numeração tivesse no catálogo, ou tivesse algum documento que comprovasse aquele material ali, a gente poderia ter uma ideia do porquê que aquele material arqueológico foi trazido para o laboratório e não simplesmente ele teve que ser eliminado, porque não tinha a procedência daquele material. Bom, o estudo então da arqueologia, ela, em sua essência, é a materialidade e a cultura. O arqueólogo e a arqueologia, ela trata da ciência como uma ciência que investiga o passado. Investigar o passado a partir dessa materialidade. Mas não tem como a gente pensar que só a retirada, como eu mencionei, a retirada do material do solo vai poder fazer uma comprovação daquele achado da região. Por isso é importante todos os documentos serem preenchidos e a produção desse documento, juntamente com o material que está sendo recolhido, seja levado para o laboratório. Então, toda a linha de trabalho que o arquivista tem com a questão do documento pode também ser inserido no trabalho do arqueólogo também com essa preocupação da documentação. Aqui eu trago também outra autora, autoras que eu trabalho bastante também, que são, para mim, como dizem, o livrinho de cabeceira, Caçares Moura, que tem uma coleção que trata são bem sucintas na colocação delas nos textos, e justamente é importante a questão da preservação e da conservação. A preservação são as políticas que antecedem, então, eles estão inseridos na gestão de todo o processo da documentação. E a conservação, então, vai ser, então, um tratamento que vai estabilizar e vai impedir a degradação do documento. E dá para se pensar também que esse conceito também pode ser inserido nos critérios, nas questões da arqueologia também. Bom, entrando na metodologia, eu fiz então trata-se então de uma pesquisa descritiva com coleta de dados, desses dados que eu fui nessas instituições, e a partir de um diagnóstico eu pude poder ir dos referenciais, das bibliografias que eu analisei, eu pude ter um maior esclarecimento das formas de como tem sido tratado, especificamente nessas 4 universidades, nesses 4 laboratórios que eu trabalhei, como é que são feitos os trabalhos desse critério da gestão, preservação e conservação do material e do documento. Bom, como eu mencionei, eu fiz essa pesquisa, e eu dei início a essa pesquisa, na verdade, em 2019, com que seria a conclusão da dissertação, e foi a conclusão do meu TCC. A minha intenção é fazer um retorno agora, ainda esse ano, quero fazer um retorno nas instituições para poder ver, durante esse período de 3 anos, se ocorreu ou se está ocorrendo alguma mudança, porque eu soube, quando eu fiz as entrevistas nos locais, algumas das instituições estava já com uma predisposição para fazer algumas mudanças. Então esse diagnóstico que eu fiz e que eu vou retornar a fazer, então vai me trazer subsídios para que e essas propostas de mudança. Eu lembro que algumas instituições, foi uma entrevista formal e ao mesmo tempo foi informal, teve uma conversa, teve um diálogo, e muitas das coisas do meu conhecimento como da área da arqueologia, eu pude passar para eles, e em alguns momentos eles parece que deu aquele insight assim, não, isso aí é legal, a gente não sabia, vamos utilizar aqui também. Então eu acabei deixando então essa possibilidade dessas mudanças que eles poderiam também acrescentar nos laboratórios deles. Eu trouxe aqui algumas abordagens conceituais para dar mais também um esclarecimento na minha fala. A arqueologia, então, é uma ciência que através do senso comum, ela apenas tem essa ideia que é só escavar, mas não é justamente só isso. Durante décadas, a arqueologia vem passando por algumas mudanças, principalmente a questão não só, como eu mencionei, sendo repetitivo, mas a retirada desse material. Tem que se entender também que não só a retirada do material é importante, mas também entender o contexto do ambiente onde precisa retirar esse material. Vou trazer outro exemplo rapidamente. Não sei se as pessoas conhecem aqui a cidade, que teve a Havan, teve um evento onde foi encontrado um caco cerâmico e foi embargada a obra.
Na minha visão como arqueólogo, eu não teria embargado a obra naquele momento. Eu teria feito uma análise, retirado aquele material ali, ter feito uma análise do ambiente todo, para poder ver se aquele material arqueológico, aquele caco cerâmico, tinha procedência daquele ambiente. Como o Rio Grande é uma cidade que é aterrada, é uma cidade pequena que muita coisa foi aterrada, então muita retirada do local, de terra de um lugar, é colocada em outro. Então justamente pode ter ocorrido naquele momento essa retirada do material arqueológico de um ambiente e ter colocado em outro. Então não teria como já justificar que aqui seria uma área de ATP, uma área de preservação permanente, e não ter ocorrido a obra. No final acabou tendo a obra porque realmente foi salientado, foi descoberto que aquela cerâmica dali não era de nenhum período no qual seria fundamentado para ser uma área de APP. Com questão da gestão também desses acervos, da salvaguarda, a arqueologia é uma ciência que se baseia nesse estudo então do passado. Então o projeto, na verdade, o arqueólogo não é diretamente que vai até o campo a fazer a escavação. Existem processos onde o arqueólogo ele tem que desenvolver um trabalho até chegar à finalização que é a escavação. Na verdade não é o meio para o fim que é a escavação. Então antes de fazer a escavação existe um projeto que tem que ser desenvolvido, é enviado para o IFAM retorna com avaliação, aprovação. E esse projeto, ele não é só trabalhado no local especificamente, é feito aos arredores, entendimento se existe alguma comunidade indígena, se existe algumas evidências já naquela região. Então, a partir daí, juntamente com topografia, pessoal da biologia, dos engenheiros, uma produção de uma hidrelétrica, por exemplo, que eu tive a oportunidade em 2020 de trabalhar numa empresa em Santa Catarina, e eu pude estar nesses locais também e ter essa percepção do desenvolvimento de todos os processos que o arqueólogo tem. Não é justamente ir até o local para fazer essa escavação. Aqui eu trago um exemplo, esses dois desenhos eu desenvolvi. Na verdade, o desenho de baixo, no disco de escavação, eu fiz esse desenho a partir de uma fotografia de um trabalho que eu fiz em Goiás, que a gente fez, justamente esse achado que a gente fez foi por um acaso, era próximo a um córrego onde seria ser feita a instalação de uma hidrelétrica, e a gente achou seria um bacheiro, uma laje, não vou dizer que é uma piscina, porque não foi escavado o restante, mas o que eu quero trazer é a importância dos achados e a forma que é colocado isso aí no documento também, que a partir desses croquis e desses desenhos que são colocados. Pelo jeito, o Gleidson travou de novo. Gleidson. Acho que daqui a pouco volta. Espero para ele dar sequência. Deixa eu entrar em contato com ele. O computador desligou, ele disse. Olha aí. Faltou luz? Não sei, ele disse que o computador desligou. De repente ele esqueceu da bateria, como é comum, né? As pessoas sim. De deixar conectado. É um note, ele deve estar no note dele. Ó, voltou. Olha. Esqueceu de carregar, Gleidson? Oi? Esqueceu de carregar a bateria? O que houve? Não, simplesmente o computador se desligou. Ele tá ligado. Continua a tua apresentação antes de tu paraste. Tecnologia é isso, né? Agora eu me perdi onde eu tô. Nos desenhos ali. Tu tá já se encaminhando pro final, Gleidson. Mas travou de novo. Mas é bem normal, né? Isso tem acontecido muito. A demanda aumentou, né, da internet. Até que eu fiquei preocupada aqui, né, na universidade. Ontem a gente estava sem, eu fiquei preocupada hoje o que ia acontecer. Tu estava aqui ontem, Glaucio? Ontem
totalmente sem internet. Consegue, Gleidson, agora? Eu estou tentando porque eu tô com uma outra aba aberta aqui do Drive e eu não estou conseguindo abrir o PowerPoint. Falta pouco, quem sabe tu apresenta o teu final. Posso dar seguimento sem usar o trabalho e tu pode ir falando, expondo a tua parte final. Eu posso só dialogar sem os slides? Posso? Se tu conseguires. Posso? Tá. Não, consigo sim. Consigo sim. Bom, então, quando eu coloquei ali os desenhos que eu tinha colocado ali, justamente para fazer essa unificação dessa documentação, que é importante para trazer dá para a gente considerar como um dossiê do documento do trabalho arqueológico. Bom, então, depois daí eu ia passar então para a questão de cada laboratório. Eu, principalmente, o primeiro laboratório que eu fiz essa pesquisa, como eu mencionei, na FURG, então na FURG estava sendo passada essa transição dessa mudança de um prédio para o outro. Então, assim como acontece nas coordenações, estava existindo uma mudança, existiu sempre uma mudança de coordenação. Então, muita coisa não dá para se botar a culpa em algum professor ou outro, ou quem estava coordenando, quem estava trabalhando. Mas muita documentação, quando eu estava trabalhando lá, não existia, foi perdida, tanto que a atual coordenadora, que é a Beatriz Thyssen, ela me disse, mas como tem muita coisa, como é que não está aqui? Não, tem muito documento que não está presente. Mas com essa toda a transição, bom, vocês poderão ver, coloquei no trabalho aquelas duas imagens. A primeira imagem que tinha é justamente daquele trabalho final onde estava fazendo já a separação do material arqueológico nasquelas caixas para poder fazer a transição para o outro prédio. E a segunda imagem era com relação ao como estava naquele ano de 2019, onde eu finalizei, porque toda a minha formação acabei não indo mais na FURG. Então foi a última imagem que eu tenho. Já os materiais tudo nas caixas e nas prateleiras. Depois eu fui na UFPEL, e na UFPEL eu já tinha então adaptado com a questão da resolução 96, ele já estava utilizando as caixas de marfinete e também utilizando invólucros em papel plástico bolha para fazer a guarda do material. Com a questão na UFPEL, eu lembro que eles estavam ainda procurando adaptações ainda para poder fazer a adequação da documentação em formato digital para que facilitasse a pesquisa deles também, ou dos alunos que fossem, ou o pesquisador que fosse até o laboratório. Quando eu fui na PUC, foi um dos maiores laboratórios laboratório e reserva técnica que eu vi. Tipo, eu fiquei impressionado com a quantidade de material que eles tinham. Chegava a ter caixas com mais de 1000 peças ali. Então, o Carlos, que era doutorando, ele é doutor agora, era doutorando na época, ele me comentou que a instituição, a PUC, o laboratório da PUC, reserva, ainda emite endosso, então podem receber material arqueológico ainda. Então, todo o material que eles estão recolhendo, que eles estão recebendo, está sendo acrescentado nesses critérios da resolução 96, com questão da conservação do material. E o restante do material, eles estão ainda... ele comentou um trabalho de formiguinha que está indo aos poucos, que é muito material para ser transferido para as outras partes, que é feito fazendo toda a avaliação. E algum material está sendo eliminado. Por o mesmo exemplo que eu dei da FURG, que são daquela da rocha, que era um punhado de terra. Na URGS, a professora Silvana, que me auxiliou, no dia que eu fui lá, eu estava com outros 2 alunos e ela mencionou para mim que no momento eles não fariam alguma mudança com relação à forma que eles estavam fazendo a guarda, porque na ver dela tinha algumas algumas obrigações que o IFAM colocou que ela achou demais para ser implementado naquele momento. O que eu soube então, a FURG então estava tendo essa mudança na época que eu fiz o trabalho. A UFPEL, como eu acompanho ela nas redes sociais, há um pouco mais de 2 meses, ela também sofreu algumas mudanças, alterações no prédio, teve crescimento do prédio, teve algumas mudanças. Na URGS, a professora Silvana, quando eu fui lá, fazia pouco mais de 6 meses que tinha sido mudado todo o material arqueológico para 2 salas, estavam salas separadas, e tinha sido feita uma proposta para a reitoria, para as próximas reitorias, né, para fazer essa mudança para um outro prédio, para fazer a unificação do laboratório com a reserva técnica. A PUC, como já estava bem estabilizada, não teve mudança nenhuma. Bom, com tudo isso eu vou comentar sobre a questão do manual, que é a minha intenção. Eu dispensei falando com a professora de uma maneira que ficasse mais claro trabalhar com esse produto. Ao meu ver, acabou a gente chegando a uma conclusão de que, para mim, um manual seria interessante, porque eu não fazer um manual grande, nem um manual com muitas páginas, um manual pequeno, assim, como se fosse um livretinho de bolso mesmo,
para que o arqueólogo ou estudante de arqueologia possa trabalhar tanto no campo quanto no laboratório. Eu quero trazer nesse manual justamente todas as atividades, todas as necessidades que o arqueólogo ou o profissional que esteja trabalhando com arqueologia possa também dar esse segmento. Então, desde o campo, quais são as atividades, quais são os documentos, quais são as necessidades. Os documentos que eu menciono é a ficha de sondagem, a ficha técnica, as fichas técnicas, a fotografia, como é que se desenvolve cada um desses documentos, como é que se formula, como é que se preenche e como é que faz o tratamento desse documento aí com a visão da arqueologia. Assim como no laboratório também. Qual o tipo de temperatura para cada material, qual tipo de material vai ter mais necessidade ou não da guarda, da conservação. E eu trouxe ali aquele reporte que eu apresento no meu trabalho escrito, foi um manual que eu já tinha desenvolvido ele quando eu estava fazendo a dissertação em 2019. Então eu só fiz um recorte dele porque não foi finalizado. E aquelas imagens que estão ali, eu simplesmente me tirei da internet, que a minha intenção é eu mesmo fazer os desenhos para não ter um copyright, fazer uma questão para não ter problema com alguma instituição, alguém que tenha feito o desenho, alguma página, alguma coisa. Mas a minha ideia, então, é fazer esse desenho, fazer um manual bem ilustrativo, onde a pessoa que olhe consiga ver aquela imagem dali e a partir da descrição também poder fazer todo o trabalho, todos os procedimentos. Eu acho que como um resultado parcial que eu posso trazer, foi bem produtivo, porque as minhas inquietações que eu tinha no início, quando eu estava trabalhando na FURG, de como e o porquê não eram feitos, eu consegui ter um esclarecimento um pouco maior fazendo esse trabalho nos locais de guarda das outras instituições. Então, assim, eu peço desculpa com a questão do computador aqui, mas eu acho que eu consegui passar para vocês, acho que uma questão oral, porque às vezes o escrito é uma coisa, acho que na questão oral a gente consegue dar um esclarecimento melhor do que se trata do trabalho. Acho que é isso. Tá certo, Gleison. Agradecemos muito a tua apresentação. Eu sei que teve todo esse imprevisto, acontece. E agora, eu acho que o mais importante nesse momento é justamente a contribuição da banca, né, para o direcionamento do teu trabalho. E eu vou começar convidando o professor Marlon Pestana da FURG, da Universidade Federal Rio Grande, porque eu sou professora de arquivologia, né? E quando o Gleison resolveu, na verdade, uma continuidade do trabalho, né? Como ele explicou, ele já tinha ingressado no curso e depois teve alguns problemas e retornou novamente. Então, assim, no meu caso é um desafio também, né? Porque eu não sou professor da arqueologia e até eu tinha comentado com ele, Gleison, nós precisamos de alguém da área para trazer uma contribuição. Então, assim, ele, né, me deu a sugestão, eu acatei, eu acho que tenho certeza que vai ser uma excelente contribuição para o trabalho dele. Então, eu convido inicialmente para fazer essas considerações, professor Marlon, e para a gente depois convidar a professora Gláucia para fazer esse fechamento. Pode ser. Perfeito. Pode ser então, professora Gláucia, a senhora não se incomoda? Mas senão não tem problema. Eu fico lisonjeado com o convite, eu agradeço muito e para mim é uma honra e um privilégio muito grande estar aqui na companhia da professora Sônia e da professora Gláucia Conrad, que são referências no programa de pós-graduação mestrado profissional em patrimônio cultural. São minhas colegas, eu também sou do mestrado profissional em História, não é patrimônio cultural, mas é mestrado profissional em História. Nós também temos que fazer um relatório técnico, tem todas aquelas diretrizes para mestrados profissionais. Eu agradeço muito, muito obrigado ao Gleison. Eu dou aula para o irmão dele, o Jefferson Lavoura Godoy, está terminando agora na disciplina de História da Cultura Indígena. O Gleison, ele me procurou no CC da FURG, marcou ali comigo para ver se a gente conseguia fazer essa interlocução sobre a qualificação dele. A princípio, Gleison, eu te agradeço muito pela confiança, por confiar em mim, por confiar no nosso trabalho e mostrar um pouco do meu cartão de visita, até para que as professoras possam me conhecer um pouco. Assim, eu trabalho desde 96 com um professor, trabalhava já falecido, trabalhei muito tempo com um professor chamado Pedro Augusto Mendes Ribeiro. O professor Mendes Ribeiro, ele fundou o Centro de Ensino e Pesquisas
arqueológicas, o CEPA na Unisc, que foi um dos primeiros ali no Vale do Rio Pardo, ali em Santa Cruz, foi um dos primeiros cursos, junto com o Steglitz e o Steinhaus, que construíram o Colégio Mauá, que foi um dos grandes repositórios de acervo arqueológico no Rio Grande do Sul. Aí já me rola o primeiro estranhamento, assim, por que os grandes acervos não foram contabilizados, que é o Marsul em Taquara, que é o Museu Arqueológico do Rio Grande do Sul, o Instituto Anchetano de Pesquisas, que é da Unicinos, é privado, mas é o maior acervo arqueológico, e depois o CEPA da Unisc. Mas eu entendi que o teu critério de seleção dos acervos foi pelas instituições públicas, ali foi a URGS, a FURG, que é a Universidade Federal do Rio Grande, e o CEPA da PUC, que também é privado, mas é uma referência também. Foi fundado pelo irmão Valeriano, que é o Guilherme Nau, e o José Joaquim Proença Brochado, que é natural de Rio Grande, um dos fundadores da arqueologia no Brasil, que fundou também o LEPAN, recebe o nome de honra dele, José Joaquim Justiano Proença Brochado. E aí a gente faz assim, já que tu confiaste em mim, né, meu amigo, assim, eu me propus a fazer esses ajustes, professora Sônia, porque no campo da arqueologia e da arquivologia também, a gestão de acervos é levada realmente muito a sério, assim, o pessoal, nós sabemos das vaidades que giram em torno dos acervos, de quem que construiu tal acervo, como que foram feitas as coletas, então tem uma série de vaidades sobre os acervos institucionais, de quem construiu, de quem coletou, todos os projetos, décadas de pesquisa. E aí, claro, é inevitável a gente falar sobre esses ajustes que a gente precisa fazer, mas assim, nem leva a mal, isso na verdade é só para que no futuro as pessoas não te questionem, entendeu? Lá no futuro, na tua defesa e também no futuro, vão dizer, pô, Gleidson, deixasse passar uma coisa tão simples e agora ficou marcado ali, né? Tipo, o nome das pessoas, por exemplo, o José Otávio Catafesto, é Catafesto, né? Não é Catafesta, e o nome todo dele, José Otávio, ali está Guilherme Nau, né? Como se fosse de agora, Nau, mas é Naue, com U, N-A-U-E, mas eu vou te passar direitinho depois essas correções. Estava falando da professora Silvana, mas a professora Silvia Copé, da URGS, e aí o nome do museu é MUAI, Museu Arqueológico e Etnológico. Aí ali tá Maui, né? Então é só uma questão de ajuste assim nos nomes. Bom, esse é o tipo de ajuste que eu vou fazer, então não precisa te preocupar tanto com isso. Eu só vou contar um breve relato assim, onde se encaixa a tua gestão de acervos. Com o fim do PAC 1 e o PAC 2 do governo Lula e Dilma, boa parte dos projetos de salvamento e resgate arqueológico juntaram toneladas e toneladas de material arqueológico. Porque, de fato, as obras do Programa de Aceleração do Crescimento, do PAC 1 e PAC 2 da Dilma, juntou muito material de empreendimentos. A duplicação da 116, as plataformas navais, a Dona Chica, a nossa represa, Itamachadinho, que é o que tu cita ali, tá até com letra minúscula, mas Itamachadinho é uma represa, uma cidade, né, norte do estado. E o LEPAN, por exemplo, tu fala 20 e poucos anos do LEPAN. O LEPAN, ele não tem 20 e poucos anos, né? O LEPAN, ele surgiu com um professor, ele foi fundado pelo professor José Carlos Vieira Ruivo, um antropólogo, em 86. E aí depois, em 94, ele foi assumido pelo Pedro Augusto Mendes Ribeiro, que é o atual, que foi quem, na verdade, deu a ideia para o José Carlos Vieira Ruivo construir o LEPAN. Então é Mendes Ribeiro, é com T, M-E-N-T-Z, não é Mendes, sabe? Não é tá, D-E-S, Mendes, mas é Mendes, Pedro Augusto Mendes Ribeiro, um sobrenome alemão ali do Rio Pardo. Ele voltou para o LEPAN e aí ele conseguiu reunir uma grande parte desse acervo que hoje está na FURG, na reserva técnica da FURG. E aí outra questão conceitual que me rolou um estranhamento, mas é uma questão só de formalidades, é que normalmente coleção nós utilizamos para colecionadores, colecionistas, e para instituições nós utilizamos o termo acervo. Porque, de fato, um acervo ele tem um recurso e um contexto científico.
Aí quando tu escreve assim, a coleção da URGS, a coleção da FURG, pode ser lá na frente, principalmente aqui no curso de arqueologia da FURG, que o pessoal fique cri-cri contigo, porque eles não gostam muito do termo coleção para acervos científicos. Coleção é para colecionador, antiquário, quem coleciona peças, assim, a grosso modo. Mas é um critério teu, tu que escolhe. Estou dizendo que lá no futuro o pessoal possa ficar meio brabo contigo, porque acervo é uma questão científica e coleção é aquela... Não quer dizer que as instituições não tenham coleção. Por exemplo, a FURG tem a coleção José Celso Colares, que é a coleção de mostardas, é uma coleção privada. Uma pessoa fez uma coleção de peças arqueológicas, colecionou e doou para a FURG. Isso é uma coleção, mas não tem nada a ver com o acervo da FURG. Do jeito que tu coloca ali, parece a coleção arqueológica da FURG. E seria o acervo, né? Bom, o nome LEPAN não é com 2 As, é com um A só, né? LEPAN significa Laboratório de Ensino e Pesquisas em Arqueologia. Não é só Laboratório de Antropologia e Arqueologia. O nome completo dele é Laboratório de Ensino e Pesquisas em Antropologia e Arqueologia, que está no papel timbrado, que é um nome que inclusive deriva do Centro de Ensino e Pesquisas Arqueológicas, fundado no CEPA e no CEPA da PUC. Porque isso deriva do PRONAPA, um grande programa nacional de pesquisas arqueológicas. O Pedro Mendes Ribeiro não fez parte do PRONAPA, mas o José Joaquim Proença Brochado fez. O Pedro Inácio Schmitz, que foi o padre, fundador do Instituto Sertã de Pesquisas, e o fundador da Antropologia Social, do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da URGS, foram os idealizadores do PRONAPA. Então, por exemplo, quando tu fala no MAUI, no MUAUI, né, Museu Arqueologia e Etnologia da URGS, que a Silvia Copé coordena, tu fala que ela foi apoiada pelo Arno Kern, mas não foi, ela era aluna do Pedro Inácio Schmitz. Ela veio do Anchietano e o padre Pedro Inácio Schmitz era professor de Antropologia Social da URGS e ela ficou na vaga dele, ele se aposentou na URGS e ela ficou na vaga dele, então foi com o apoio do Schmitz e não do professor Arno Kern. E mesmo o nome Arno Kern está escrito Kren, está com R errado ali na página... Deixa eu ver aqui se eu acho. Na página 58 está Kren, mas é Arno Kern. Eu acho que é uma questão só de ajuste. E os outros nomes, daí eu te sugiro colocar os nomes completos. Por exemplo, tá Fernando L. Aí bota Fernando La Sálvia. Aí tá, por exemplo, Guilherme Nau, bota, né, o irmão Valeriano, Guilherme Nau, que era um irmão marista. Inclusive aqui na cidade de Rio Grande, professoras, nós temos o Colégio São Francisco, que é um colégio marista, que foi nosso primeiro acervo arqueológico feito pelo irmão Guilherme Naui. Nessa época eu trabalhava no Núcleo de Pesquisas Arqueológicas, em 96, e daí se originou os cursos de arqueologia depois, muito tempo depois. Então, por exemplo, o LEPAN não tem só 20 e poucos anos, assim como o LEPA, que foi coordenado o LEPA de Santa Maria, da UFSM, foi coordenado pelo Milder, pelo Saul Milder. Ele também não tem só 20 anos, ele foi idealizado pelo Pedro Augusto Mendes Ribeiro na década de 80, e aí na década de 90 ele foi coordenado pelo Saul Milder. Por quê? Porque por trás do Pedro Augusto Mendes Ribeiro, da Unisc, nós tínhamos uma pesquisadora, a esposa dele, Catarina Torrano Ribeiro, que foi a primeira museóloga do Rio Grande do Sul. Inclusive o registro dela no Conselho de Museologia é o registro 001. É o primeiro registro do Conselho de Museologia no Rio Grande do Sul. Inclusive ela estava do conselho, que ela ajudou a criar o Conselho de Museologia. E a professora Catarina Torrano Ribeiro, esposa do professor Pedro Augusto Mendes Ribeiro, ajudou a organizar e a catalogar todos esses acervos. Eram umas caixas de papelão com os carimbos, né, tudo carimbado, enfim. Então por isso que a peça não leva o nome, tem um número de catálogo, o catálogo vai registrado num livro de registro, e a peça, então quando fala, né, da questão da peça, isso é só para ajustes, não te assusta, é só para a gente pensar assim, como que nós chegamos na caixa de Marfinite, que é a Instrução Normativa 01 de 2015, do IFAM e da Interministerial com o CONAMA. Bom, daí se extingue as caixas de papelão e todo aquele registro da professora Catarina Torrano Ribeiro, da museologia da época, eles acabam ficando, entre aspas, obsoletos por essa normativa do IFAM, e aí vem as caixas de Marfinite. Acontece que quando as pessoas jogaram as caixas de papelão do acervo fora, jogaram também os papeizinhos que anotavam esse acervo.
E isso é algo muito grave, porque o acervo precisa de um contexto. Quem é da arquivo sabe, todo catálogo, todo número de catálogo, quando vai classificar tudo quanto é peça, tem lá o caderno de catálogo. Então, junto com as caixinhas de papelão, junto com os carimbos velhos da década de 70, também foram os livros para o lixo. Então, nós jogamos a água da banheira do bebê fora, o bebê foi junto, entendeu? Como a gente dizia antigamente. Então, nós perdemos esse acervo. Esse registro, contexto. Mas era a prática da época, que inclusive o pessoal era conhecido como práticas revisionistas, realmente. Eles pegavam os acervos e mudavam tudo. Esse pesquisador está ultrapassado, está antigo, eles apagavam tudo, assim, botavam fora os registros, cadernos, diários de campo. Naquela época, nós saímos um pouco na frente, nós falamos com a Universidade de Novo Hamburgo, ali, a Universidade de Novo Hamburgo é a Univale, eu acho que é. A Universidade do Vale do Novo Hamburgo, para que ela comprasse o acervo do Pedro Augusto Mendes Ribeiro, e é onde estão todos os catálogos, enfim. Então, se houver algum interesse das instituições, os catálogos estão preservados na FEVALE, Universidade ali de Novo Hamburgo, na FEVALE. Bom, o CEPA, ele é antigo, o CEPA da PUC, ele é muito antigo, e ele foi formado por vários pesquisadores, tanto ele, José Joaquim Proença Brochado, o irmão Valeriano, o Guilherme Naui, o próprio professor Klaus Hilbert. E aí, quando tu fala das entrevistas, que tu entrevistou ali a Bruna Silveira, ela não chegou a defender, por isso que tu não encontrou na internet, mas tu falou com o Carlos Eduardo Melquiades, tá? Merchardes, ali tem que ajustar o nome dele, Melquiades, e defendeu a tese de doutorado agora, há pouco tempo. E aí vem aquelas perguntas, né? De fato, não é culpa deles, essas pessoas elas não sabem da trajetória do acervo, porque essa trajetória do acervo, para a pessoa ter uma certa noção de profundidade, de como se reuniram esses acervos com Eurico Miller, todos os pesquisadores mais antigos, é preciso ter convivido pelo menos com o Eurico Teófilo Miller, com Pedro Inácio Schmitz, que são os fundadores da arqueologia brasileira. Eu trabalhei 10 anos com o Pedro Augusto Mendes Ribeiro, de 96 a 2006, e trabalhei 10 anos com o padre Pedro Inácio Schmitz, no Anchetano, que vai ali que foi de 2007 até 2016, né, fazendo minhas pós-graduações. Então a gente sabe que um acervo ele tem muito do pesquisador. Todo acervo, toda a reserva técnica, ele tem muito a cara, o jeito, a pesquisa daquele pesquisador, né? Bom, já para ir finalizando, uma das coisas é só trocar o nome das instituições, né? Laboratório de Ensino e Pesquisas em Antropologia e Arqueologia, LEPAN, e o MUAU, Museu de Arqueologia e Etnologia da URGS. Bom, no questionário da página 50, eu fiquei com dúvida se passou pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Santa Maria, se esse questionário teria passado pelo Comitê de Ética, porque eu vi que tu tem as autorizações das imagens todas, mas eu sei que aqui na FURG, por exemplo, se uma pesquisa já foi feita, se ela já foi feita a entrevista, não precisa passar pelo Comitê de Ética, ele é arquivado, se tu precisar do CAI, né, do CAI, aquele númerozinho para publicar no museu. Mas se caso não passou, e se tu tiver interesse de passar pelo Comitê de Ética aqui da FURG depois, ou Santa Maria, seria interessante para tu ter o CAI e para tu ter a informação desses pesquisadores, para tu poder botar no teu trabalho ali o que eles estão dizendo sobre o acervo. Muito bacana, cara, muito legal. Deixa eu ver aqui. Tá, o acervo, reserva técnica. Tu entendeu aquela questão da coleção, né? Da coleção, reserva técnica. Uhum. Bom, as referências, eu não sei se... Aqui nós temos a biblioteconomia na FURG, nós temos biblioteconomia e arquivologia. Daí o pessoal fica se disputando quem é que cumpre melhor a ABNT. Fica se disputando assim, aí, tipo, aqui na arquivologia eles iam te dizer que é alinhado à esquerda as referências. Para mim, cara, tanto faz, assim, mas dá uma olhadinha depois se não é alinhado à esquerda. Bom, uma coisa que eu realmente fiquei interessado é qual seria o critério de inclusão dessas instituições de pesquisa. Por que tu pesquisou esses acervos? Assim, não ficou bem claro para mim, né? Mas aí, só para tu ter uma profundidade, se as professoras me permitem, mas só para tu ter uma profundidade de como a informação está chegando para ti truncada, por exemplo, aquele sítio ali, o AgroRio Pereirinha, que embargou a Ravan, a loja da Ravan, o AgroRio Pereirinha foi escravado por nós, foi escravado pelo Érico Brasil Ferreira Costa em 87 até 89.
E aí na década de 90, em 94, o Pedro começou a escavar o AgroRio Pereirinha, que é um sítio da tradição Vieira, fase Vieira 2, ele tem 2.100 e poucos anos, ele foi datado pelo Pedro Inácio Schmitz, também na década de 70, e aquele sítio ali, ele está dentro do cordão de dunas pleistocênicas, nós chamamos aqui de paleodunas, paleoambientais. Ali o AgroRio Pereirinha é um grande armazém de alumínio, de metal, onde o pessoal corta madeira, faz madeira tratada. Ele destruiu parte daquele sítio arqueológico que já havia sido escavado tanto na década de 70 pelo Padre Schmitz, quanto na década de 80 pelo Érico Brasil, aqui do Núcleo de Pesquisas Arqueológicas, e na década de 90 por nós, por mim, pelo professor Pedro, enfim, que inclusive gerou um artigo científico que está publicado, que é o Levantamentos Arqueológicos no Saco da Mangueira. Está publicado na revista Sul-Rio-Grandense. E só que naquela época era tudo impresso, né, professora Sônia? Nós não tínhamos PDF. É tudo impresso, assim, as revistas não tem como tu procurar agora no Google Acadêmico e vai aparecer. A mesma coisa foi os zoólitos de tubarão. Para rever esse artigo e tentar publicar novamente? Dá, claro, alguém tem que digitalizar, publicar, enfim. Mas, por exemplo, o mesmo aconteceu com o zoólito do tubarão, até eu fiquei bem interessante, assim, que o Gleidson é uma das raras pessoas que falou que o tubarão foi descoberto, o zoólito é uma estatueta de tubarão, muito bonita, foi descoberta pelo Pedro Augusto Mendes Ribeiro, uma das poucas pessoas que admite essa descoberta. De fato, no livrinho original, tá eu, tá a Angélica, tá o Pedro, e foi publicado um livro que naquela época não tinha, era um livro de editora, não tem PDF, não tem nada, imagina, em 96 não se tinha nem GPS, a gente tinha uns computadores de tubo, assim, né, mas foi nós que descobrimos, sim, o tubarão, o zoólito de tubarão, foi ali em Capão, em Capão da Areia, foi num sambaqui bem profundo, antigo, na beira do Rio São Gonçalo, junto com bolhadeiras mamilares, enfim. Então já fiquei bem feliz, mas o nome dele tá Mendes de novo, daí depois tu corrige, né? Pedro Augusto Mendes Ribeiro. Então o próprio acervo da UFPEL também foi uma influência do Pedro Augusto Mendes Ribeiro, que em 2001 ele foi lá, nós fomos lá, eu, a Maria Angélica Pereira Penha, a Eunice Gomes Menestrino, a Sabrina Ribeiro, a gente foi até lá e ajudou na fundação, então, do LEPARC, Laboratório de Ensino e Pesquisas em Arqueologia. Então tá vendo que os nomes são todos iguais porque foram todas as mesmas pessoas que fundaram, entendeu? Laboratório de Ensino e Pesquisa em Arqueologia, na UFSM. Laboratório de Ensino e Pesquisas em Antropologia e Arqueologia, FURG. Laboratório de Ensino e Pesquisa em Arqueologia, UFPEL. O nome é o mesmo, praticamente o mesmo, foi a mesma pessoa que fundou, que foi o Pedro Augusto Mendes Ribeiro. Então, se tu conseguir colocar esses créditos para ele, assim, eu já fico bem feliz, sabe? Porque ele lutou muito pela arqueologia e pela gestão de acervos no Rio Grande do Sul. Gente, muito obrigado por ter me escutado. São só ajustes, né, meu amigo? São só ajustes, a gente vai conversando melhor depois. Se tu precisar desses artigos, inclusive da Bruna Silveira, eu posso te passar, aquelas coisas todas. Mas conta comigo. Muito obrigado, professora Sônia, muito obrigado, professora Cláudia, por ter me escutado aí. Muito obrigado. Professor Marlon, nós que agradecemos muito, porque, como eu disse, né, eu não domino a arqueologia, acho linda, maravilhosa, é uma área, assim, fantástica, né, mas eu não domino e eu tinha muito essa preocupação, até eu comentava muito com o Gleidson, porque a gente sabe que cada área tem uma visão diferente, né, tem termos, e existia muito essa preocupação. Então, assim, nós agradecemos muito e eu gostaria, depois eu vou passar para o Gleidson, eu gostaria de saber, assim, se tem esse livro, pela sua história, pela questão de nomes, questões de laboratório, se tem algum livro que a gente pudesse utilizar na dissertação, no trabalho final. Teria algum livro? Tem vários. Aqui nós temos, aqui na FURG, nós temos aqui no mestrado profissional, aqui no PPGH, nós temos o CDH, o Centro de Documentação Histórica. No Centro de Documentação Histórica, nós temos uma coleção inteira chamada Biblos, que era do departamento de... Na Biblos, na revista Biblos, tem todos os artigos, por exemplo, a escavação da Catedral de São Pedro, sobre os azulejos, a escavação da Igreja Nossa Senhora da Conceição, toda a escavação do Forte Jesus Maria José da Praça de Setembro, tá tudo na Biblos, tá tudo na coleção Pensar a História Sul-Rio-Grandense, que era da especialização, que se tornou mestrado e doutorado depois em História. Então tá tudo publicado, mas é tudo PDF, é tudo década de 90, né? É tudo revista mesmo, impresso. Tinha um pessoal que estava com um projeto de digitalizar, mas para o Gleidson, professora Sônia,
é muito fácil dele acessar. Porque ele está em casa aqui na FURG, né? Então Sim, basta sim. ele chegar no CDH, ele vai pegar... Por exemplo, tem metodologia da pesquisa arqueológica que tem toda a história dos acervos. Depois tem, que é um artigo publicado só com todas as histórias. Tudo, cada uma dessas coisas que eu falei tem artigos ali no Centro de Documentação Histórica. Então pode ficar tranquila que ele tem acesso a tudo isso, bem facinho. Então, a gente quer contar com isso, Gleides, porque eu acho que vai ser muito importante esse relato histórico mesmo. Eu acho que é bem oportuno, até mesmo a questão dos nomes, né? Ter o nome exato da pessoa. Outra questão que me chamou a atenção são duas coisas. Bom, com referência à BNT, nós aqui utilizamos a MDT. Né? E a professora Glaucia, pelo menos, falou, né, que aqui são bem rigorosos quanto a isso. Ontem mesmo eu participei de uma banca e um dos membros da banca, de externo, comentou que quis usar a norma tal, norma para citação, usar a norma NBR e tal. Mas, infelizmente, aqui a instituição exige recorrer à MDT. Tá? Eu acho que o ideal, minha opinião, seria usar a BNT, porque geralmente depois vai publicar e o ideal seria a BNT. Mas isso é uma questão institucional, então por enquanto a gente tem que seguir a MDT. Tá? Inclusive eu acho a NTT mais bonita, mais legal. Eu acho assim, eu acho muito mais legal, assim, eu acho ela centralizadinha. Eu não gosto da BNT. Eu não gosto da BNT. Eu acho a BNT assim que... É uma questão assim, infelizmente, por enquanto a gente está seguindo. Outra questão é com relação ao comitê de ética. Porque se a pesquisa aqui, provavelmente a gente vai ter, vou ter que conversar com o Gleison, a gente vai ter que seguir a comitê de ética daqui. Eu sei que recentemente teve uma pesquisa que teve um problema, porque existe a questão das instituições e muitas vezes isso não é bem visto. Mas, enfim, a gente vai tentar ver como a gente faz essa adequação, tá, Gleison? Porque se torna, às vezes, um problema. Aí até a pessoa teve que direcionar, a acadêmica, né? A mestranda, no caso, teve que direcionar para um outro caminho, porque não teve o aceite de uma das partes e se tornou um problema. E pesquisa é isso, né? A gente sabe que é uma surpresa. Então, agora eu vou te passar, Gleison, se tu quer falar, fazer algum comentário, para depois a gente dar sequência. Não, só rapidinho, a questão dos nomes, que alguns nomes ficaram trocados, tipo, o exemplo que o senhor comentou do L, ali, realmente, quando foi me passado pela professora, ela não sabia dizer o nome completo. Bota L, aí eu botei o L e ficou o L. E alguns outros nomes ali que ficaram, do Lepan, o Mendes Ribeiro, não fui eu, foi tudo o corretor como eu tenho usado o Drive, então ele mudou, alterou, e naquela leitura que tu vai passando o olho, assim, por mais que eu tenha lido minuciosamente para poder fazer essa última finalização do trabalho, o olho passa tão rápido que o corretor passou rápido e acabou alterando vários nomes dos autores, agora colocou para mim que está. Então eu tenho que prestar um pouco mais de atenção nessa questão dos nomes. O que eu tinha anotado outra coisa aqui foi a questão da FURG. Não, realmente, na FURG ali, no trabalho que eu desenvolvi aqui quando eu estava fazendo a dissertação, eu tenho todo esse histórico. Acho que eu coloquei com 20 anos, acho que eu acabei botando com uma datação, uma numeração errada. Porque eu fiz todo o levantamento histórico, desde a fundação com o Mendes Ribeiro, com o José Carlos Ruivo. Eu tive aula com o Ruivo também, de antropologia, que eu estava fazendo a graduação de arqueologia, que é aquelas disciplinas complementares, ele me deu aula de antropologia que eu fiz. Então eu conheci ele também, e eu pude fazer esse levantamento. Tinha uma arquivista, a Elisângela, ela fez um trabalho do mestrado dela, foi justamente fazer a digitalização dos documentos que estavam ali, alguns dossiês que estavam no arquivo geral. E um dos documentos que ela fez, eu conversando com ela na época, fazendo uma pesquisa para a dissertação, ela disse que tinha feito a digitalização justamente desse documento. Então eu tenho fotografias desse documento, eu tenho todo o histórico, desde a fundação até esse último ano que eu tive lá, que é 2019. Só que como agora era essa apresentação só do projeto, eu queria só esse recorte. Então todo aquele histórico do laboratório, para não ficar tão copiado quanto um trabalho tão extenso agora, eu deixei ele para trazer todas essas informações depois. Então a minha proposta é dar um know-how, uma questão um pouco mais de aplicação na FURG do que nas instituições, justamente por isso, por estar mais próximo de mim e eu ter mais acesso, tanto ao laboratório
quanto a própria pesquisa no local ali. Então, eu fico mais familiarizado de trabalhar com a FURG. Mas futuramente, claro, vou colocar mais algumas colocações sobre a FURG, mas eu tenho já descrito muita coisa sobre o histórico do laboratório, de fundação, tal. Mas tudo que o senhor colocou para mim é importante, interessante também, porque eu não tinha ideia que a Biblos também, ali no CDH, eu trabalhei com a Carmen na época da Arquivo, a gente fez alguns trabalhos também ali no CDH, e eu fiz até na época, que era de uma atividade, uma disciplina, a gente fez um guia, e então na época, como eu estava fazendo não digo um estágio, mas algumas atividades ali no CDH, a gente desenvolveu um guia sobre o material que tinha no CDH. Então, isso aí também, tipo, o CDH, só que eu não tinha conhecimento que a Biblos tinha esse tipo de material correspondente à questão da arqueologia. E tu vai ter que, pelo que o professor Marlon falou, tu tem que justificar, né, porque da escolha dessas instituições, né? É uma questão que a gente tem que deixar claro também. Acho que é bem oportuno. Qual o critério que ele escolheu só, né? Porque são Isso, um critério. Critério de inclusão das instituições. Mas assim, professora, são só sugestões, vice, só para... Só uma rapidinho. O que acontece, quando eu estava fazendo o TCC, o que aconteceu foi assim, a minha ideia era trabalhar com o que eu venho trazendo aqui novamente, né? Conservação e gestão do material arqueológico e documental. Só que, como os professores na linha de pesquisa tem essas duas áreas na arqueologia da FURG, que é a pré-colonial e o capitalismo, então os professores acabam se direcionando cada um para a sua área, e por mais que a professora Maria, que trabalhava, na época ela estava de coordenadora do laboratório, estavam naquele período muito sobrecarregados de orientandos. Então, um professor não podia me orientar, outro não sabia, outro não queria, outro não podia, e no final eu cheguei até a coordenação, que era o Arthur que estava na época, e esclarecer para ele essa situação. E eles falaram assim, tá, mas e aí? Eu também não sei. E assim, cara, eu não vou me formar então. Aí ele disse, não, tu te garante? E assim, eu me garanto. Aí então, o meu TCC, eu praticamente fiz ele sozinho, eu só tive a assinatura final. Para não dizer que o Arthur, na época, me auxiliou, ele deu para mim os contatos da PUC, da URGS e da Unicinos. Ele conseguiu contato. Então, na época que eu fiz esse trabalho do TCC, foi justamente só nessa eu já estava trabalhando na FURG, eu fui na UFPEL, na PUC e na URGS. Por isso que eu optei por trabalhar nessas, porque eram mais próximas de mim também. E essa que o senhor comentou de Taquara, esses outros laboratórios, eu não tinha o conhecimento que eu poderia também agregar também no trabalho, que seria também, é uma forma também de acrescentar um pouco mais, com uma outra visão de laboratórios com mais procedência de trabalho arqueológico também. Acho que no final, tu vai fazer uma recomendação de continuidade para que alguém faça nesses locais, né? Sim. Porque é claro que se a gente alterar completamente, vai sair da nossa proposta inicial, né? Mas eu acho que a gente deve deixar essa recomendação e tu não esquece de anotar para a gente, no final, fazer esse apontamento. Tá? Depois a gente pode voltar a conversar, eu vou já convidar a professora Glaucia Conrad, porque estrategicamente eu pensei, né, arqueologia e agora arquivologia, né? Então eu estou convidando a professora Glaucia, até porque também não deixa de ser uma historiadora, né, a Glaucia, porque ela também tem a graduação em História, e eu acho que a arqueologia, assim como a arquivologia, tem muito esse lado também da história. E aí eu te convido para fazer a tua fala agora, Glaucia. Obrigada por aceitar a participação aqui. Eu que agradeço a professora Sônia, o convite, ao Gleidson, ao Marlon, né, para a gente estar dividindo esse momento. O Gleidson, que é uma retomada, né, Gleidson? E então, o que eu vou... A qualificação, eu sempre digo que é a fase mais importante. Todo mundo se preocupa com a defesa final, não. A gente tem que se preocupar realmente com esse momento que a gente está ajustando. Então, é um momento de diálogo, né? Então, e é também um momento que a gente acaba dando sugestões que, pelo andamento do trabalho, às vezes se tornam impossíveis, mas diante de toda um trabalho que tu já tem feito até esse momento, e se eu puder contribuir com alguma questão, principalmente em relação aos locais, como a professora Sônia acabou de dizer que não seria talvez possível de agregar algum local a mais, até o professor Marlon falou como tu chegou até esses locais, né?
eu iria sugerir que a UFSM entrasse também, por ter uma trajetória, né? Isso é verdade. Aí nós teríamos que ver, eu também concordo, né? Eu também me questionei como é que o FSM não entrou, tem um curso, né, tão importante, patrimônio. Aí eu sugiro a banca me dar um norte para a gente fazer essa justificativa, né? Porque incluir uma outra instituição. Porque se é um paralelo que ele vai fazer, no sentido de ver o antes e depois, como a gente vai inserir o outro? Eu vou ter que ter uma justificativa para isso. Até porque eu tive muitos arqueólogos que participaram da minha formação, desde a graduação, da pós-graduação, mestrado. Eu tive o Klaus Hilbert, o Arno Kerr, no doutorado, o Funari, né, o Pedro Funari, então, e eu quero retornar para Santa Maria, e acho que é uma pessoa que é esquecida. A gente às vezes esquece as pessoas, ou por esquecimento, ou apenas por, enfim, não vale a pena falar. Mas eu gostaria de falar do professor Victor Hugo Oliveira da Silva, que foi o que criou o que hoje é o Lasca. Foi meu professor na graduação. Todas essas peças, né, esse acervo que hoje o Lasca tem, vieram dele. Então, o professor Saul Milder, ele deu continuidade a esse trabalho, mas toda aquela... Enfim, o Victor Hugo sozinho, eu lembro, eu era graduanda, desde 1982 até 1990, ele se dedicou a isso. Claro que ele não tinha aquela formação, enfim, mas ele foi assim o precursor, e por isso mesmo eu acho talvez uma menção, dizer, tem cursos de arqueologia em tais universidades, talvez citar e não aprofundar, talvez seja uma maneira de referenciar essas instituições, mas daí você dizer não, diante da possibilidade de eu trabalhar, de abordar, eu vou me deter nessas. Talvez isso até possibilite que nada fique de fora, mas que não é o foco realmente do teu trabalho. Então, seria um histórico de algumas instituições. Em relação à forma, nós temos a nossa MDT, que está gravando, né? Mas sabe, Marlon e Gleidson, hoje eu acordei e não tenho nada para fazer. Eu vou mudar a MDT. É mais ou menos assim que funciona. Então, nós temos a MDT 2021, e sério, eu tenho que fazer um cursinho agora para me adaptar a essas normas. Mas elas incomodam realmente na entrega dos trabalhos finais. A professora sabe, né, Sônia, o problema sério que eu tive. Eu sei, justamente por isso me preocupa. Então, mas, tirando isso, é a nossa norma. Está online. Sabendo, inclusive, que não precisa mais entregar o trabalho final na capa dura. Tá, tudo aquele estresse por nada, né? Mas é só um detalhe, MDT não tem como fugir, estamos lá. Só que, Gleidson, a MDT não mudou a ordem alfabética ainda das referências bibliográficas, porque tu me deu um trabalhão de procurar essa bibliografia, tá? Que maldade, Gleidson. Esse eu tenho consciência, eu peço desculpa. Tá, então é só isso. Eu sei que a gente acaba... Os ajustes sempre ficam para depois. Depois da defesa vem os outros ajustes também. Mas só para lembrar que é a ordem alfabética. Em relação ao teu trabalho, eu considero ele bem importante, porque eu não sou daquela... Eu não sei se a professora Sônia se o professor Marlon da história das Três Marias, né? Museologia, arquivologia e biblioteconomia, as Três Marias, né? As Marias brigam bastante, mas caminham juntas. Vamos botar a arqueologia já, talvez uma quarta Maria nessa nossa
dessas nossas áreas. Mas eu acredito que essa tua relação pela tua dupla formação, ela é bem-vinda, porque quando no arquivo a gente fala, né, a gente não tem nenhum nome, a gente tem uma pequena definição de documentos especiais, que são os objetos tridimensionais, ou de suportes diferenciados, que nós tratamos também, quer dizer, dentro de uma organicidade. Então, nesse sentido, tu fazer essa relação com a arqueologia é muito bem-vindo. A gente pensar algo nesse sentido, porque aquilo que é peça do museu, para nós, ele é um documento, um suporte diferenciado. Então, e é um documento probatório. Então, essa relação dessa peça que pode parecer isolada, mas ela tem todo um contexto de criação, desculpa, e até o que me chamou a atenção, que talvez com um doutorado, é você, Gleidson, trabalhar em relação a esse objeto, né, essa peça, esse documento arqueológico, junto com o documento probatório dele. Porque nós temos, isso me remeteu a um problema de um acervo que no núcleo que eu estou coordenando na parte de arquivologia, é de um acervo arqueológico que acabou indo para o nosso curso e não teve comprovação. Ficou assim, eu te dou esse aqui, e acabou faltando aquele documento, sabe, que comprove. E eu acredito que daria um bom trabalho fazendo essa ligação do objeto, né, com o documento comprobatório, o documento arquivístico. Então, e eu pensei nisso, será que não teria possibilidade? Não tem, né? Nesse trabalho, não. Então, nesse sentido, eu gostei da tua temática. Eu acho que o manual, ele é importante. Apenas eu fiquei assim, o que tu vai se deter mais no manual? A gestão documental ou a conservação? E parece que ali a gente não consegue unir as duas coisas. Porque a conservação, ela, enfim, é um processo que faz parte de qualquer acervo. A gestão já é um outro caminho. Agora, como ligar essa gestão até chegar o destino final, que é esse artefato, né, essa peça conservada. Então, eu acho que é o grande ganho do teu trabalho, é tu mostrar esse processo como se dá. Como você falou ali, aqueles é um esboço de um manual que tu já tinha pensado. Ele não é o teu esboço, quer dizer, não vai ser o teu manual definitivo. Eu acho que é aí, Sônia, é onde a gente tem que trabalhar muito bem com isso. Porque ele vai ter que refletir essa ligação entre arquivologia e arqueologia, talvez passo a passo, né, como a arquivologia ela vai lidar com esse tratamento, essa conservação, esse documento comprobatório. Então, nesse sentido, eu acho bem importante. Eu acho que o manual é o produto mesmo. Não teria outro. Eu não consigo ver, Sônia, um outro produto que não seja esse que o Gleidson está propondo, tá? E talvez buscando mostrar mais de material que se usa para conservação de documentos, para conservação de peças, que tipo de documento que vai dar a prova. Entende? Olha, entrou uma peça em tal museu, ou, enfim, um sítio arqueológico. Como que vai ser registrado? Qual é o documento? Talvez esse passo a passo, e não precisa pegar vários, pode pegar apenas um exemplo. Dois achados arqueológicos, ou de dois, enfim, de alguns laboratórios específicos,
selecionando, né, algumas peças e mostrando os documentos. E o tratamento. Eu não sei, eu acho que é o que eu posso colaborar nesse sentido, porque eu estou muito mais curiosa de ver o resultado desse trabalho. E Gleidson, eu não sei, mas tu acha que tu é mais arqueólogo do que arquivista? Na segunda formação, acho que a minha cabeça acabou trabalhando mais. Então, que bom, nenhuma das áreas tem problema nenhum. Mas eu pela a estrutura do teu texto, a gente vê que vai puxa mais para cá, mais para arqueologia. E que bom quando a gente decide por um... Não, eu sempre digo assim que eu escrevo algumas coisas para referência, assim, eu escrevo como arquivista, mas eu penso muito como arqueólogo. E agora também tem o meu professor Marlos, eu vou ter que agir como historiador também, que eu estou fazendo mestrado aqui na PUC também em história. Você tem que com isso. Mas, então eu dou os parabéns pelo trabalho, por essa retomada, né? E como o nosso mestrado é profissional, ele tem que ter um produto. Né? E o produto... e uma outra questão, o termo de autorização de uso de imagens é de 2019. Será que não tem que retomar? Sim. Não, aí quando eu for lá, eu vou fazer um novo. Tá? Eu só utilizei esse para demonstrar que eu tinha. Esse já perdeu a validade. É justamente pelas imagens que eu usei naquela época que eu trouxe esse termo. Porque aquelas imagens que eu usei naquele período que foi autorizado. Agora, quando eu retornar, eu vou fazer um novo termo. Tá, e os questionários você já iniciou algum direcionando já? Não. Para quais seriam as pessoas, enfim, isso você coloca tudo na metodologia depois, né? Quando são e como que tu vai trabalhar esses dados, esses resultados do teu produto. Então a minha grande questão é esse: o que vai servir para ti esse questionário? Será que não é um grande... Enfim, é um tempo muito grande para ter essa resposta para pouco uso no teu produto. Então, eu acho que é algo, Sônia, que tem que se pensar. Não sei se o professor Marlon concorda comigo. Que, o que ele vai te servir para o produto? Se for, ótimo. Se não, vê, olha, de repente até eu aprofundo mais nas instituições, são só sugestões, mas está no caminho certo. Eu não vejo outro produto. Tá? A relação no teu texto tu conseguiu apresentar, da arquivologia, a gestão tem que ver como tu organizar melhor isso, né? Da gestão e de todos os cuidados com a conservação. E uma coisa na tua fala, Gleidson, na arquivologia nós temos o destino final, né? Vive ou morre. Ou tu descarta ou tu salva. E na arqueologia? Descartamos? Não, o certo não seria descartar, né? Mas, como eu mencionei da história aquela da rocha, que era um punhado de terra, foi descartado. E na URGS também, eles mexeram nas coisas e encontraram um balde cheio de caco. E a professora, mas vamos fazer assim, a gente vai jogar fora porque não tem procedência nenhuma, não se sabe. Então foi eliminado. Não tinha o que, nem por que guardar aquela água. Era um balde. Na verdade não, eram 2 baldes com um monte de caco, um monte de lasca. Eles não sabiam o que fazer e jogaram fora. Simplesmente, no período quando eu fui lá, eles estavam fazendo justamente isso, fazendo essa avaliação dos materiais que eles tinham e comprovando as coisas. Eles simplesmente jogaram fora. E aí que é a questão, a gestão. Onde entra a avaliação? Em que momento? Que momento? Quer dizer, olhou pro balde, tchau. Ou tira os fragmentos e bota o balde fora. Então, eu achei bem interessante isso. Quer dizer, o que nós salvamos no arquivo está salvo. Ali brotou, né? Aquilo brotou do chão para aí bate a historiadora, né? Que como eu preserva tudo.
É só brincadeira, Gleidson. Mas parabéns para ti. Deixa eu só me meter para. Eu estou entendendo muito o que a professora Glaucia está falando, Gleidson. Na verdade, ali, o Gleidson pode ter 2 trabalhos. Um, que vocês podem observar, que eu pedi para ele, tem quadros que já começa a fazer esse delineamento que a professora Glaucia está falando. Que é isso que ela está falando, Gleidson. Nós podemos seguir um caminho que podemos até, essas instituições, esses laboratórios, a gente pode trazer algum como ilustração e, de repente, a gente não fazer esse paralelo antes e depois. Isso é uma possibilidade. E aí a gente trabalha só arqueologia, arquivologia, ver essas afinidades, né? Como um resultado que a gente poderia até começar a discutir, porque nós temos essa questão, quando fala em gestão, professor Malo, a gente tem a parte de avaliação, é isso que a professora Glaucia está falando. A gente não elimina qualquer documento sem antes passar, tem as questões políticas, arquivísticas na instituição, tem legislação, tem várias outras questões que a gente tem que observar. E como é na arqueologia? Então, nós poderíamos, né, eu e o Gleidson, seguir nesse caminho. A partir, não sei se não me lembro qual é a página do projeto de qualificação dele, que tem esse começando a esboçar isso. A gente poderia, se a banca entender que isso seria um bom caminho, de seguir nesse sentido, né? E aí sairia um manual focado nisso, entende? Ou, se não, a gente vai para o paralelo e faz o antes e depois as instituições. Eu acho assim, foram só comentários, viu? Faz de mudar o rumo que ele já tomou. Mas são possibilidades que talvez no futuro ele possa tomar. São questões que o trabalho dele acabou proporcionando que a gente pense, olha, pô, tem esse caminho, tem esse. Agora não tem nenhum, né? Então, ele na verdade... Ele, como arquivista, ele vai, sabe? Ele vai nos levando ali também. E como arqueólogo, assim, a gente fica assim, ó. Aí é ele que sabe, né? Ele se questiona muito justamente essa questão, chegar num laboratório e ter muitas vezes esse acervo sem um documento que comprovatório. Isso, o contexto. É que tem assim, ó, existe a portaria 365, que é a Política Nacional de Patrimônio Material. Essa portaria 365, ela rege o descarte do material arqueológico, que não, na verdade não é descartado, ele tem um fluxograma. Ele primeiro vai para fins museográficos, quando ele é esteticamente museográfico, sem contexto, mas não é descartado, ele vai para o museu. E quando ele é um material que não tem princípios estéticos, ele vai para a educação patrimonial, que é o que eu e o Gleidson estamos fazendo aqui no mestrado profissional em História. A gente está fazendo uma caixinha, um estojo pedagógico para as crianças escavarem cerâmica arqueológica sem contexto. Ou seja, ela não foi para o lixo, ela foi para a oficina de educação patrimonial. Né? Então não sei como é que funcionam os documentos de papel, mas no caso da arqueologia, o patrimônio cultural material é regido por essa portaria 365. Então ele não vai fora, ou ele vai para fins museográficos, ou vai para fins de educação patrimonial. A não ser quando o material é absurdamente mal entendido, como o caso do barroco de areia lá, confundido com artefato arqueológico. Mas se ele é artefato arqueológico sem contexto, ele recebe... E aí tem um outro detalhe do arquivo, professora Glaucia, no caso da arquivologia, aqui do nosso balde de material. Antigamente, para nós mantermos uma etiqueta de contexto, ou seja, da origem daquele material, nós botávamos uma etiqueta com os dados do arquivo num tubinho de filme de uma máquina Kodak, para não pegar umidade, e botava junto da cerâmica. Só que quando o pessoal descartou a caixa de papelão para comprar as caixas de marfinite da portaria, o tubinho de filme foi junto também embora. E com o tubinho de filme foi o número de catálogo, foi o caderno em que estava catalogado, o tipo de registro, quem coletou, ano da coleta, entende? Não é o problema do caderno de registro, foi o acompanhante ali do artefato cerâmico, né? Mas o material não vai descartado, o material, de acordo com essa portaria 365, ele vai ser reaproveitado para a educação patrimonial, que é o que o Gleidson está por fazer aqui também. 2 qualificações daqui a pouco na colada.
Eu gostei disso, Marlon, de saber que não vai para, como é que é, aquelas caçambas que ficam ali de tudo. Sim. Não, é aproveitado. Inclusive tem sido mais triste. Em Santa Maria, ali no Lepa, no antigo Lepa, agora Alasca, todo o material vai para o NEP. O material que não tem contexto vai para o André Soares lá no NEP. Então tem até um livrinho, os NEPinhos, Núcleo de Educação Patrimonial, que usa cerâmica Guarani, mas é cerâmica Guarani original, arqueológica, mas não tem contexto. Ela não serve para escrever mais artigo. Mas para as crianças na escola é muito importante, porque a criança está tocando num fragmento de uma urna funerária original, que não é réplica. E ela pode ser manuseada, eventualmente quebrar, não seria esse o problema, porque ela não tem mais contexto, não tem mais nenhuma informação científica, e o material já foi, inclusive, aproveitado para fazer análise, enfim, interessante, né? É legal isso. Muito bom mesmo. Nossos documentos, né, Sônia e Gleidson, não teve valor secundário, né, valor de preservação permanente, probatório, é fragmentado e retorna em papel reciclado. Ou se alguém quiser levar para casa, mas nem assim nos deixam, né, Sônia? E isso, né, Glaucia, eu sei que agora a gente está trabalhando com o acervo do arquivo pessoal. Para arquivo pessoal, até o envelope, muitas vezes, se mantém, né? Isso é muito interessante de a gente refletir, né? Porque, geralmente, das instituições, eles acabam sendo descartados, dependendo da tipologia, da função e atividade, ele vai ser descartado, principalmente essa parte financeira, né? Eu, sinceramente, até me questiono um pouco, eu acho que um pouquinho dessa história deveria ser mantida, mas a gente estuda, tem esses estudos justamente para isso. E no arquivo pessoal, a gente... alguma instituição, que tu tem um caso, né, professora Glaucia, de uma instituição que fechou, que é uma, como é que se chama? Nós temos aqui o acervo teu, um frigorífico, não é? Aí tudo é mantido, não é isso? Tá sem som. Sim, o do frigorífico foi tudo mantido. Geralmente é um fundo fechado e aí... tudo se manteve. Então, tem essas discussões, né? Na nossa área também ele tem isso. O pessoal é melhor, que a gente é pessoal, ninguém se mete. Se ele guardou tudo, vamos respeitar o produtor do fundo. Uhum. Não bota nada fora. Nada, exatamente. Então, assim, esses trabalhos são justamente para isso, discutir, né? E eu acho muito oportuno a gente refletir sobre isso, né, Gleidson? Certamente isso vai ser muito em consideração. Você teria mais alguma contribuição, Glaucia? Não, tudo é isso mesmo. Tu teria alguma questão a comentar, Gleidson? Não, só que eu comecei a pedir desculpa sobre a questão da referência, que aquilo ali foi, tipo, não foi proposital, porque me deu preguiça de organizar ali, e eu deixei para depois futuramente fazer a organização direitinho, porque esse recorte vai falar para cá, e como comecei a trazer outros autores, eu fui acrescentando, eu tinha uma listagem, depois fui colocando e passou. Mas agradeço também as colocações da senhora também. Pessoal, eu agradeço muito tanto a professora Marlon como a professora Glaucia, agradeço muito as contribuições, a participação na banca de qualificação do Gleidson, que é como eu pensei, né, assim, justamente nisso, né, até a contribuição de um profissional na área de arqueologia e um profissional na área de arquivologia, porque a união dessas duas áreas neste trabalho é instigante, né? Mas é desafiadora, eu que não sou da área, e como eu já falei, é muito difícil poder contribuir muito com essa parte da arqueologia, por isso a contribuição do professor Marlon nesse sentido vai ser fundamental. Agora eu vou como de procedimento, vou fazer o seguinte, o Gleidson fica nessa sala e eu vou criar um convite para uma outra sala virtual. Tá. Oi? De repente, eu faço assim, o Gleidson sai e tu chama ele pelo WhatsApp. Aí ele volta para a mesma sala. Isso. Também pode.
Tu pode fazer isso, Gleice? Posso. Eu silencio, eu fecho a câmera aqui, o áudio. Isso é mais fácil, daí ele não precisa abrir outra sala. Tá? Pode ser. Vou fechar aqui a câmera, então. Tá certo. E fechei o áudio. Tá certo. Só que eu vou interromper aqui, tá? Depois eu gravo de novo. Tá bom. Ele tinha que sair. Ele pode sair da sala, ele pode fechar a aba e depois acessar o link de novo. Isso, deixa eu falar pra ele. Senão assim ele fica escutando tudo. E Eu vou figurar. desligar aqui também, tá? É só ele clicar ali pra fechar a aba que ele já sai. Não tem como tirar ele, Sônia? Olha, eu mandei o recado pra ele. Acredito que ele veja. Clica com direito em cima ali do G dele ali que dá pra tirar ele. Dá pra tirar? Acho que dá. Ali, ó. Remover este participante. Só um pouquinho. Em cima do logo dele ali. Só um pouquinho. Tá. Deu. Resolvido. Não podemos conversar. Muitíssimo obrigada. Vai ser muito importante o direcionamento de vocês. E aí a gente fica, porque é como eu digo, né? Eu já comentei com vocês, é um trabalho desafiador, né? Porque tem a arqueologia junto e eu tenho muita preocupação, eu disse para o Gleison, eu não sei certos termos, né? E como conduzir isso. Então, assim, vai ser muito importante a contribuição de ambos, né? E aí até eu fico pensando nesse sentido, né? Se realmente a gente faz esse paralelo, porque a gente tem essas duas possibilidades, ou se de repente a gente faz essa parte da arqueologia, pensando nessa questão de gestão, como o professor Marlon falou, né, que tem as portarias, tem normativas, então de repente a gente pode fazer esse paralelo, é uma dissertação, e traz como contribuição o manual. Eu não sei o que vocês acham, qual é a sugestão. Eu concordo plenamente. Tá muito bom. E tu, Glaucia? Sim. E já é o caminho que ele está tomando, né? Acho que uma mudança de rumo, ele teria que estar muito seguro do que... Não, é porque eu pensei assim, ó, o que a gente poderia fazer é trazer o antes e depois de uma instituição, ele fazer uma justificativa, usar como critério, como o Marlon falou, e a gente traz uma instituição, né, que seria mais fácil para ele e que serviria de alguns dados, né, e a gente faz essa leitura de duas áreas nessa questão da gestão e conservação. Conforme for, a gente direciona muito mais para a conservação. Aí a gente vê como é que depende muito dele, né, do acadêmico, do Gleison. E a gente já traz esse manual, que eu acho que a Glaucia deu boas sugestões até de como trabalhar, né, esse manual. E eu acho que ficaria por isso aí. Isso é importante, porque a bola da vez agora é a gestão de acervos. Porque aquela onda do resgate arqueológico, do salvamento arqueológico, as obras de empreendimento, acompanhamento do licenciamento ambiental da arqueologia, aquilo já passou, assim. E aí ficou esse mundaréu de acervo. Então, gestão de acervos profissionalmente hoje é o que está sendo mais rentável. Então, o manual ele vem muito bem a calhar. Eu não sei se na cabeça dele ele já está vendo a gestão de acervos como uma questão profissional. Porque as empresas de arqueologia, elas contratam gestores de acervo, elas não estão contratando mais tanto. Por exemplo, museólogos, sim, nos museus, os arquivistas, sim, instituições de arquivo, e para as reservas técnicas, o gestor de acervo. Porque o museólogo não está dando mais conta das reservas técnicas, entende? Apesar de ser a área dele, o museólogo está dando conta só da exposição, da expografia. Não está conseguindo lidar com o tamanho das reservas técnicas. Ótimo! E o gestor de acervo é um arqueólogo que trabalha com a cultura material
no próprio acervo da instituição. Então, e é chamado gestor de acervo. Gestor de acervos. Ele trabalha, o arqueólogo que trabalha só com a cultura material. Pois ele deveria... Pega toda essa legislação, né, faz que vai servir de um instrumento para quem for... Eu tenho a impressão, assim, eu não tenho certeza, mas como ele botou arqueologia e arquivologia, isso é a receita mais gostosa para as empresas de arqueologia que trabalham no licenciamento ambiental, sabe? Para ser contratado, o cara que trabalha com arquivo, por causa dos acervos, e ser arqueólogo. Sim, para ele seria perfeito, né? Até ele que está seguindo e agora ainda fazendo história. Ele é bem inquieto, pelo jeito, ele quer mais. Eu acho que a gente tem que valorizar o profissional que quer isso, né? Então, claro, dá para valorizar. Então, a gente falta a biblioteconomia agora e a museologia para ele, daí ele fechou. Então. Verdade. Essa ideia, nossa, que senão... Olha... Gente, então, posso dizer que ele está aprovado? Claro, está qualificado, com certeza. Então, tá, eu vou chamar ele, porque a gente tem que ler a ata e... Não entendi, ele disse que está na área da... de outra. Acho que ele nem viu que foi removido. Eu não sei, ele disse, já saí, estou na área de casa. E muito provavelmente na qualificação dele aqui da história eu vou chamar vocês para participar aí de Santa Maria, vou chamar vocês para participar também na qualificação dele. Ele está fazendo mestrado em história também? Mestrado profissional em história. Viu? E tu é orientador? Sou orientador dele. Só para puxar bem, eu vou te pedir muito assim recomendações de leitura para ele. Tá? Porque eu acho que ele precisa disso, né? Principalmente na área da arqueologia, ele precisa trazer mais referencial. Eu sempre cobro dele. É verdade. Eu não tenho como, né? É da arquivologia, né? E sim, Gleidson. Oi. Tá tudo certo? Agora sim. Não consegui ver vocês ainda, mas... Consegue enxergar? Tá? Agora sim. Eu vou só começar a gravar de novo. Só um pouquinho. Porque eu tenho que fazer a leitura da ata de qualificação, tá, Gleidson? Aos 23 dias do mês de agosto de 2022, às 15 horas, por meio de videoconferência, realizou-se o exame de qualificação intitulado Arquivologia e Arqueologia, Teorias e Práticas em Ambientes de Guarda Permanente, de autoria do candidato Gleidson Lavoura Godoy, aluno do Programa de Pós-Graduação em Patrimônio Cultural e nível de mestrado. A comissão examinadora está constituída pelos professores Sônia Elizabeth Constante, como presidente, eu, e pelos professores Glaucia Vieira Ramos Conrad e Marlon Borges Pestana. Concluídos os trabalhos de apresentação de arguição, o candidato foi aprovado pela comissão examinadora. E, para constar, foi lavrada a presente ata que vai assinada pelos membros da comissão. Meus parabéns, Gleidson. Obrigado. Obrigado mesmo. Parabéns, agradeço muito, muito a banca. Eu só vou pedir que o Gleidson saia um pouquinho antes, porque eu ainda vou falar com vocês uma questão. Eu vou pedir para o professor Marlon e a professora Glaucia continue, mas antes de fazer o encerramento, meus parabéns, Gleidson. Eu conversei com a banca e nós já direcionamos mais o teu trabalho, tá? Depois eu vou conversar contigo. Eu acho que, pelo que eu conversei com a banca, tu tem um trabalho muito interessante pela frente, se tu conseguir conduzir bem, tá? Porque é um tema, unir arquivologia e arqueologia vai ser muito interessante para o teu futuro, até como profissional, e eu espero que tu saiba conduzir bem até o final, tá? E eu agradeço muito, muito ao professor Marlon e à professora Glaucia, que certamente já contribuíram muito e vão contribuir muito mais no final do teu trabalho, tá? Então, assim, é o começo, tá? E eu espero contar contigo até o final, um belo trabalho. Com certeza.
tá? Meus parabéns. Hoje dá para descansar bastante e outra hora a gente marca um encontro para a gente já conversar e não perder tempo. Eu queria também agradecer primeiro agradecer a senhora que desde quando eu fiz a qualificação naquele outro período, a senhora aceitou também participar da banca, e depois com essa minha retomada de proposta, a senhora também aceitou ser a minha orientadora nesse processo. E também o professor Marlon também, que vem, né, iniciando o processo agora dessa outra dissertação, a professora Glaucia também contribuiu bastante para mim poder me ajudar. E eu não sei se depois de conversar com o professor Marlon, mas eu já gostaria de estender um convite para a minha qualificação aqui da FURG, para as senhoras, para a professora Glaucia e a professora Sônia, de participar da minha banca. Então a gente faz meio que, entre aspas, um grupinho para poder trabalhar. Né? Aí, vendo o período tudo, a gente vai fazer essa troca, porque eu acredito mesmo que o meu trabalho vai acabar pegando umas nuances desse que eu desenvolvi para o próximo. O outro vou estar trabalhando com educação patrimonial, questão de patrimônio, e vou tratar questões de arqueologia, vou tratar questões de arquivologia também, com outras nuances, com outras vertentes, mas com a mesma ideia. Então, fique já estendido o meu convite para a senhora também participar da banca também. E a arqueologia e a arquivologia são áreas, eu acho que ainda tem muito a crescer no Brasil, né? E eu acho que esse teu trabalho, se tu souber conduzir bem, vai ser muito bom, bem-vindo para ambas as áreas, né, Gleison? E certamente para o teu futuro, tá? Meus parabéns hoje. Aí eu vou só te pedir que tu saia, porque eu esqueci um detalhezinho importante aqui. Claro. E a gente volta a conversar outro dia. Parabéns, descansa bastante hoje. Obrigado. Tchau, meu amigo. Falou. Agradeço ao Marlon também. Aqui em Santa Maria, a gente não pode ter 2 professores da mesma instituição. Não sei como é que é. Na FURG pode, normal, tranquilo. Aqui é um horror, né, Sônia? É um horror. Aqui, quanto mais, melhor até essa. É um horror mesmo. Então tá. Valeu. Tchau, Gleison. Tchau, meu amigo. Para vocês. Boas bancas. Tchau, cara. Tchau. Gente, só esqueci de um detalhe, eu não sabia que tinha o conceito. Ontem a gente até teve, a gente esqueceu disso, é porque é seminário, né? É disciplina. Qual é o conceito que a gente dá para ele? É letra, né? É A, B. Isso, é letra, pois é. Aqui também. A mais, a menos. De 8 e 1. Não. De 9 e 1 a 10 é A mais. De 8 e 1 a 9 é A. Depois vai. É A menos, ou B menos já é perigoso, né? Não é isso? Pra mim, A mais, tranquilo. Eu também. O que vocês mais decidirem, pra mim, tá excelente. Mas do A ou A mais? O orientador, o que acha? Não, eu puxo bastante dele, mas ele faz. Eu não sei, qual banca aí que vocês consideram? Pode, pra mim não tem problema ser A mais. Pra mim também. Pra mim também. De 1 a 10. Pra mim também. Tá certo, então. Eu agradeço muito, tá? Eu vou repassar. Vocês têm que assinar a ata. O Marlon já está cadastrado no PEI, né? Até ele já falou que ele já participou de outras bancas, e é bom a gente saber. Mas tem que ter o cuidado, de novo, né? Mesmo que vá pelo PEN, nós temos que assinar a ata digitalizada. Isso, vocês vão ter que. Eu vou avisar, eu vou ter que inserir a ata, né? Agora vai lá no processo dele e vocês vão ver lá onde tem, aí onde tiver a chavezinha, onde tiver a ata, né? Vocês vão ter que ir lá assinar. Claro. Não, mas se a senhora quiser me mandar por e-mail para ser mais rápido. Pois é, eu vou pedir pro Gleison até depois o teu contato pelo WhatsApp, porque é muito mais rápido, né? Claro. Quer anotar aí? É 0519. Não, eu peço para ele depois, ele me envia o contato. Ou se eu não conseguir, eu envio por e-mail, mas se eu conseguir o WhatsApp. Eu acho que é mais fácil. Eu tenho aquela assinatura do GovBR, sabe? Sim. Aquela digitalizada, acho que é isso aí, né? Pode ser GovBR, pode. Não, mas não precisa. Mas ele é automático. Eu via tudo via sistema, não precisa assinar nada. Tá. Eu achei que tinha que assinar também um papelzinho, além do sistema.
Tu já fez algum processo atual? Sim, eu tenho que assinar. Sim, Nós temos que assinar. não é assinatura com o teu CIAP e tua senha. Não. Agora o Sandro defendeu a ata essa. Agora a gente está fazendo o atual, que não precisa, tu vai ver. Tu vai receber, vai lá, tá o processo dele, tá? Tu vai entrar no processo dele, tá? E vai ir lá onde tem a ata. Até cuide, porque Sim, hoje eu fiz isso, mas a secretaria mandou os professores assinarem. Não, pelo menos retornou a ata, até eu tenho que... Mas tu assinou? Sim. Pô, é estranho, a gente está assinando. Já retornou, agora eu vou ter que pedir assinatura de novo, porque... Olha, então não sei mais nada, porque agora a gente assinou dessa forma. Eu vou mandar dessa forma. Vou ver. Qualquer coisa, eu retorno para vocês. Por isso eu vou tentar conseguir o seu WhatsApp, Malu. Claro. Porque é mais fácil o contato rápido. Perfeito. Mas inicialmente, assim, assina ali na caixa postal. Tá? Melhor. E a nossa, porque como a gente tem cadastro pelo PEN, esse cadastro vale. Tá? Inicialmente é isso, é bem fácil. Vai lá na chavezinha. Coloca a ata, né? Nem tu assina, só. Aonde tiver na ata, né? E tiver a chavezinha, abre, clica na chavezinha. Nem tu assina. Eu assino, não, eu também faço o mesmo procedimento. Não assina manualmente. Não, nós é de outra forma. A gente tem que inserir o documento, a ata. Eu vou ver se eu consigo, porque a minha retornou. Tá, eu te mando o caminho depois, Gláucia. Tá bom. Tá? Porque a gente tem que fazer o cadastro, inserir, é bem complicado. E o mais complicado é que a gente não teve treinamento e a gente tem que descobrir sozinho. Tá, e no caso só temos que aguardar colocar o conceito dele lá na ata, né? Sim, eu vou ter que colocar o conceito dele. Tem que aguardar colocar o conceito dele lá pra gente assinar, tem que esperar um tempinho ainda, né? Sim. Tá, fico no aguardo, mas hoje mesmo, amanhã, depois que colocar, eu já coloco. Assim que eu puder, se eu não conseguir hoje, amanhã, provavelmente, eu vou avisar. Eu já vou pedir o contato pro Gleidson e aí eu vou mantendo o contato com vocês dois. Perfeito. E se eu te mando o caminho, boto as telinhas ali. Não sei mais isso. Descobrindo sozinha como proceder. Mas agradeço muito, muito mesmo, tá? E vamos ver se ele chega lá logo ao final. Deixa eu só, eu não tinha me dado conta, eu tava... Encerrei aqui. Eu espero chegar no final tranquilamente, dentro do prazo, e aí eu quero contar com vocês novamente. Claro, conta com a gente, claro. Comigo sim, com certeza. Muito obrigada, uma boa tarde para vocês. Boa tarde, prazer, Marlon. Tchau, prazer, professora Gláucia. O Arthur, conhece o Arthur, né? Barcelos, claro, conheço sim. Esteve aqui há poucos dias. Colega. Mesmo instituto. Então tá, gente, tchau. Valeu, tchau, um abraço. Tchau, professora Gláucia, tchau, professora Sônia. Tchau. Então tá, Sônia.